Pessoal, vamos terminando a AD com a questão 4, tá? Esse tipo de questão, ela cai tanto na AD1 quanto na AD2, só que de forma um pouco diferente, mas o princípio da questão é sempre o mesmo, tá? Nesse caso aqui, eles sempre vão te dar dois cruzamentos. Para quem assistiu o vídeo 3, da questão 3, eu falei lá sobre as regrinhas do Mendel, né? Que todas as vezes que eu tenho um parental homozigoto dominante cruzando com outro parental homozigoto recessivo, a F1, né, a prole desse cruzamento sempre vai ser 100% heterozigota, né? Então, 100% hétero. E nesse tipo de questão, eles te dão dois cruzamentos, cruzamento 1 e cruzamento 2, justamente por isso. Porque um dos cruzamentos, ele vai ter que ter que vai ser o cruzamento teste, tá? É ele que vai te dar a informação. É baseado nesse cruzamento que você vai conseguir fazer a questão. E normalmente nesse cruzamento, eles te dão essa regra aqui, que é um parental dominante, homozigoto dominante, com um parental recessivo, e a F1 ela vai ser 100% heterozigota. Se a gente observar ali, ó, em uma espécie de borboleta, os cruzamentos abaixo foram realizados a partir de linhagens homozigóticas, ó. Então, são dois pais homozigotos, tá? E aí, o cruzamento 1, ele já fala de cara que machos com antenas curtas foram cruzados com fêmeas de antenas longas. Não vou colocar antena não, tá? Vou colocar só a característica. E a prole, olha lá, ó, a F1, né, que é a prole, todos, né, tanto os machos quanto as fêmeas, possuem antenas curtas. Falar que todos possuem é a mesma coisa de falar que 100% tem antena curta, tá? Tanto macho quanto fêmea. Então, olha, é exatamente isso aqui, ó. Os parentais, que é um dominante e um recessivo, que vai dar uma linhagem da prole 100% heterozigota. Tem o 100%, falou que é todo mundo, então provavelmente cai nessa regrinha, tá? Se é 100% hétero, eu vou colocar aqui, então, vou usar a letra A mesmo só para facilitar. Então, todas as vezes que eu tenho um cruzamento entre homozigotos e esses homozigotos, eles são o contrário do outro, quer dizer que um é dominante e o outro é recessivo. Tá vendo? A característica é uma o contrário da outra. Então, um aqui é o dominante e o outro é o recessivo. Com isso, eu sei que a F1 é hétero. Vou escolher uma letra, vou escolher a letra A. Se ele é hétero, quer dizer que ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Vou chamar ele de azinho, então. Beleza? Isso me fala que o fenótipo curto, ele é, então, dominante, né? Então, esse macho que possui a característica curta, ele é dominante. Como ele é homozigoto, ele vai ser azão. A fêmea, então, tem a característica recessiva, né? Se ela não é dominante, ela é recessiva, que é o azinho. Beleza? Então, já resolvi aqui o cruzamento 1. Só que aí, para quem assistiu o primeiro vídeo, quem não assistiu, vai lá e assiste. Eu tinha comentado sobre o sistema de determinação sexual, né? Machos de algumas espécies podem ser determinados por XX
e XY, né, machos e fêmeas. Em algumas outras espécies, essa determinação sexual é ZZ e ZW. Aqui o XY é para homens, para machos, e aqui o ZW é para fêmeas, né? E aí eu falei que normalmente, para descobrir se é um ou se é outro, a gente precisa fazer testes. E o teste é literalmente testar, gente, é fazer o quadro de Punnett, tá? Mas em alguns casos, a gente já sabe se é ZZ, ZW ou XXXY pela espécie que está falando. No caso ali, ele está falando que é borboletas. E lá naquele vídeo eu falei que aves, borboletas, mariposas, todos eles pertencem à determinação sexual do tipo ZZ e ZW. Então, aqui está falando que é uma espécie de borboleta e está pedindo para eu determinar se a característica curta ela pertence ao cromossomo autossômico, que já foi falado também o que é, né, lá no vídeo da aula 1, ou se é uma característica que está no cromossomo sexual. Eu tenho que descobrir, então. Como que eu vou descobrir isso? Fazendo quadro de Punnett e testando, beleza? Só que, se estiver no cromossomo sexual, teoricamente eu teria que testar para ver se o sexual é XX, XY ou se é ZZ, ZW, né? Normalmente eu teria que fazer isso, exceto pelo fato que ele me fala que a espécie é uma borboleta. Se eu sei que a borboleta é ZZZW, eu vou testar com XY? Não vou testar porque vai dar errado, né? Já que aqui quem tem o cromossomo diferente são os machos e aqui quem tem cromossomo diferente são as fêmeas. Se eu fizer isso aqui, vai dar errado e eu só vou perder tempo, tá? Então, eu já vou direto, no caso, na hora de testar se tá no sexual, eu vou direto no ZZZW e não vou testar o XY porque não tem necessidade, beleza? Então, voltando para a questão, aqui eu estou usando como autossômico, né? Para a gente entender o que está acontecendo, para a gente definir o que é uma característica dominante, qual que é a característica recessiva. Então, a gente definiu que a curta é uma característica dominante e a longa é a característica recessiva. Agora que foi definido isso pelo cruzamento teste, né, que é o que te dá a regra para você testar, você vai fazer os testes com o cruzamento 2. O cruzamento 2, ele fala que são machos de antenas longas. Observem que é o contrário, tá, do outro. Cruzando com fêmeas de antenas curtas. E a F1, os machos possuem... peraí. Tá. Os machos possuem antenas curtas e as fêmeas possuem antenas longas. Olha só, antes da gente fazer qualquer coisa, já fica a dica, tá? Lá no vídeo 1 da primeira questão, eu falei o seguinte, que quando o gene está no cromossomo autossômico, ele não interfere de forma alguma na característica sexual, né? Ou, no caso aqui, né, em uma característica que tem a ver com o sexo. Como assim? Se o cromossomo, se o gene está no cromossomo autossômico, quer dizer que ele vai ser igual tanto para homem quanto para mulher. Tanto homem quanto mulher vai ter a mesma característica, o mesmo tipo de característica. Eu só vou ter características diferentes
nesse caso, que tem a ver com homens e mulheres, se o gene estiver no cromossomo sexual. Então, olha só, o cruzamento que ele me deu, se eu tenho uma diferenciação entre o tamanho das antenas de acordo com o sexo, se as fêmeas possuem cerdas de um jeito e os machos de outro, quer dizer que provavelmente essa característica está inserida no cromossomo sexual. Mas vamos fazer isso para a gente entender melhor. Olha só. Vamos fazer com o autossômico primeiro, para vocês verem como que dá errado. Esse daqui é o cruzamento que me dá a regra, para eu descobrir quem é dominante e quem é recessivo. Nem sempre o cruzamento que vai te dar a regra é o cruzamento 1, tá? A regra pode vir no cruzamento 2. Você precisa descobrir aí qual que é a regra. Então, vamos para o cruzamento 2. Macho longo. A característica longa, ela é recessiva. Como são borboletas, é ZZZW, mas eu vou começar no autossômico para vocês verem como que dá errado. Longo, Azinho, Azinho, porque, né, a regra me diz que longa, ela é recessiva. Fêmea é curta, Azão, Azão. Azinho, Azinho e Azão, Azão, porque a questão me falou que os parentais são homozigotos, tá, gente? Então, olha só. Se fosse num cromossomo autossômico, igual eu estou fazendo aqui, quer dizer que quando eu cruzasse esse macho longo com essa fêmea curta, obrigatoriamente, toda a F1 teria que ser Azão, Azinho. Olha só. Azinho, Azinho, cruzando com Azão, Azão. Vai ficar Azão, Azinho, Azão, Azinho, Azão, Azinho, Azão, Azinho. Aqui, é todo mundo de asa curta? Porque, olha só, esse Azão aqui me fala que a asa tem que ser curta, que a asa curta é dominante. Então, olha só, todo mundo, todos os filhos teriam que ter asa curta. É o que está acontecendo aqui? Não é, porque ele me fala que os machos são curtos, mas as fêmeas são longas. Então, tem como ser no cromossomo autossômico? Não tem, só no sexual. Então, não é autossômico. Vamos tentar o sexual? Ele é macho. No sistema ZZZW, o macho é aquele que tem o cromossomo igual. Por que eu sei que é ZZW? Porque é borboleta. Então, macho, ele é ZZ. Ele tem a antena longa. A antena longa ainda é recessivo. Eu descobri que é recessivo aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, ZAzinho, ZAzinho. Lembra lá no primeiro vídeo que eu falei de formas de escrever cromossomo autossômico e cromossomo sexual. Cromossomo sexual, quando eu vou representar a escrita dele, o genótipo dele, obrigatoriamente eu tenho que colocar o cromossomo sexual e em cima eu coloco o gene, tá? O alelo do gene. Fêmea é ZW. Curta é dominante, descobri aqui. Então, vou colocar o azão aqui. Só para relembrar. XY e ZW, apesar de estarem juntos, o X é diferente do Y, o Z é diferente do W. Os alelos que Z carregam não estão inseridos no W. Os alelos que o X carregam não estão inseridos no Y. São cromossomos diferentes, tá? Então, eu não posso colocar um azão aqui no W, não, porque o W não é Z. É um outro cromossomo, beleza? Então, ZAzinho, ZAzinho é o macho, a fêmea é ZAzão W, beleza? Vamos fazer o quadro de punir desses dois agora para ver se dá certo.
ZAzinho, ZAzinho, cruzando com ZAzão, W. ZAzão mais ZAzinho vai dar ZAzão, ZAzinho. ZAzão, ZAzinho, de novo. Aqui, ZAzinho, W. E aqui, ZAzinho, W. ZAzinho, ZW são as fêmeas. Então, aqui são fêmeas. Os dois. Aqui, os dois são machos. As fêmeas só possuem o alelo azinho, que é a característica longa. Então, as fêmeas são longas. Os machos possuem um azão e um azinho. O azão suprime o azinho, então vai aparecer somente a característica do azão. A característica do azão é curta. Então, os machos têm antenas curtas. Este resultado é igual a este resultado? É, machos curtas e fêmeas longas. Então, eu acabei de testar a minha hipótese e achei qual que é o cromossomo. Aí eles perguntam: o gene que condiciona o tamanho das antenas está num cromossomo sexual ou em um cromossomo autossômico? Acabamos de descobrir aqui que está no sexual. Em qual cromossomo sexual? No sexual Z, porque estamos usando o sistema de determinação sexual ZZ e ZW. Letra B. Qual a relação de dominância entre os alelos desse gene? A relação de dominância é muito simples. O ZAzão, ele é dominante. O ZAzinho, ele é recessivo. Então, você vai falar que o ZAzão, ele é dominante em relação ao ZAzinho. O ZAzão dá a característica curta e o ZAzinho dá a característica longa. A letra C pergunta qual o padrão cromossômico de determinação do sexo nessa espécie. Você vai falar que o padrão é o ZZZW, né? Porque a gente fez o teste aqui e deu certinho. No final, depois que a gente responder a C e a D, eu vou mostrar para vocês que não daria certo com XXXY, tá? Mas então vocês vão responder que o padrão de determinação do sexo é ZZZW e o sexo é definido pela fêmea, porque é a fêmea que possui o cromossomo diferente, o cromossomo W. E por último, a letra D pergunta qual o genótipo dos indivíduos das classes parental e F1 no cruzamento 2. A gente já fez aqui, ó, o genótipo da galera aqui, ó. Certo? E o da F2 está aqui. Da F2 não, da F1 está aqui. Então, a gente já colocou aqui, é só pegar daqui e colocar lá na letra D. A gente descobriu montando o cruzamento. Agora, vamos pegar esse cruzamento aqui que a gente fez com ZZZW e vamos passar para XXXY para a gente ver que não daria certo. Isso aqui é da questão 3 que eu estava fazendo, só aborta ali. Vamos pegar aqui, ó. O macho, ele seria... Deixa eu passar para cá, porque vai ficar mais fácil de enxergar, ó. O macho... No ZZZW, ele é ZZ, mas no XX e XY, o macho, ele é XY, tá? Então, vou colocar aqui, só mudando para cá. É um macho longo, então ele é XAzinho, porque a característica longa é recessiva. A fêmea, no sistema XX, XY, ela é XX, né? A característica dominante é o curta. Então, ela é XAzão. Como os pais são homozigotos, ela é XAzão, XAzão. Ela tem o mesmo alelo nos dois cromossomos, tá? A F1, macho,
é curto e a fêmea é longa. Macho é XY, fêmea é XX. Aqui é Y. Para o macho ser curto, ele teria que ter um X azão. E para a fêmea ser longa, ela teria que ser XAzinho, XAzinho, porque longa é a característica recessiva. Vamos ver se isso funciona. Eu vou pegar os parentais e vou fazer o quadro de Punnett deles, ó. XAzinho, Y, cruzando com XAzão, XAzão. XAzão com XAzinho, XAzão, XAzinho. XAzão com Y, XAzão, Y. XAzão com XAzinho, XAzão, XAzinho. XAzão com Y, XAzão, Y. Aqui eu tenho os homens, né? Os machos. Os machos possuem azão. Azão é a característica curta. Ai, gente, peraí. É porque no outro deu assim, né? Aqui deu em pé porque eu inverti. Mas enfim, os machos, eles possuem o azão, então o azão, ele dá a característica curta, né? Então os machos possuem antenas curtas. As fêmeas, que são essas duas aqui, elas também possuem um azão. Então, as fêmeas que possuem um azão também possuem antenas curtas. Isso aqui está igual ao que o cruzamento fala? Não, não está igual, né? Porque o macho é curto, mas a fêmea é longa. E aqui a fêmea está curta também. Então, não pode ser o sistema XX-XY, beleza? É assim que a gente faz teste. É literalmente testando, é literalmente fazendo o quadro de Punnett para poder testar a hipótese. Existem algumas coisas que facilitam para a gente não ter que fazer todas, porque na hora da AP, que tem tempo marcado, né, qualquer coisinha que você possa evitar de fazer é um tempo que você ganha. Na AD até que você tem tempo para fazer, você pode ir lá testar várias vezes e tudo mais. Mas na AP, olha o tempo, a gente deve ter gastado aí mais ou menos uns 5 minutos para fazer isso aqui. Né? 5 minutos na hora da AP é muita coisa. Beleza, gente? Então, finalizamos a questão 4, tá? Qualquer dúvida, você sabe, me chama no WhatsApp, a gente faz devagar, faz com detalhes. E é isso aí.